A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, queridos, nós vamos gravar um estudo sobre Mateus 12, o Evangelho de Mateus 12, do capítulo 22 a 32, a blasfêmia dos fariseus. Também, irmãos, está escrito em Lucas 11, do 14 a 23, mas nós vamos usar o texto de Mateus 12. Tá bom, queridos? Então, vamos lá ao estudo. Começando pelo verso 22, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Nós vimos aqui que o Senhor fez um milagre, né? Uma pessoa ela estava endemoniada e era cego e muda essa pessoa. E o Senhor Jesus fez essa cura e também expulsou o demônio. Verso 23, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Então, irmãos, nós sabemos, existe uma profecia lá em Crônicas, 1 Crônica 22, que fala do reino eterno de Davi, né, daquele rei e tal. Creio que a profecia estaria relacionada a isto aí, né, a promessa da vinda do descendente de Davi. E o povo, vendo toda aquela situação, chegou à conclusão que ele já estava na terra, que ele tinha chegado. E era uma conclusão real e óbvia, né, por tudo aquilo que estava acontecendo. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Então, irmãos, os fariseus estavam ali, irmãos, e eles viram isso, era um milagre notório, que todos os olhos contemplavam ali. Irmãos, e então eles estão cometendo um pecado proposital, eles estão pecando propositalmente contra Deus e contra o Senhor Jesus, porque eles estão vendo algo real e notório, estão falando que aquilo é um engodo, é uma mentira, mas eles sabiam que aquilo era verdade. Por eles mesmos, irmãos, comentavam, sabiam que a doença, a enfermidade não era de Deus, que aquilo vinha do diabo, do adversário de Satanás. Então, como estava ali a doença indo embora e vindo a cura, que isso só poderia acontecer pelo operar de Deus, não seria de outra forma. E aqui então, irmãos, como eles falam aqui, eu coloquei um verso aqui, lá de Judas 19, né? O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreende. Certamente, o Senhor Jesus expulsava o demônio no nome do Senhor, igual o anjo Miguel. O anjo Miguel também expulsou, né? Por quem que eles expulsavam Satanás, o demônio, no Antigo Testamento? Por esse verso, chegamos à conclusão: o Senhor te repreende, eles expulsavam no nome do Senhor. Então, eles estavam falando que Jesus estava expulsando por Belzebu, mas o Senhor expulsava pelo nome do seu Pai, por Deus, né? A essa conclusão que nós chegamos. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então dá-se a entender que o Senhor Jesus tem uma mensagem de restauração aqui das duas casas, um só reino, né? O Senhor está falando que todo reino dividido não subsiste, né, irmãos? Uma mensagem para a restauração das duas casas de Israel, que ele veio, as duas casas tinham dividido e ele veio unir novamente, né? Então ele fala desse reino dividido, que um reino dividido ele não subsiste. Aí a gente vai explicar melhor isso aí. E ele complementa no verso 26, o Senhor Jesus: E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Olha só, em Romanos, verso 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, irmãos, o pecado destituiu todo mundo
da glória de Deus. João 9, de 1 a 3. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós lendo os dois versos, aparentemente parece que tem uma contradição. Paulo está dizendo em Romano que todos pecaram, e aqui o Senhor Jesus falou que nem ele pecou, nem os seus pais, mas vamos entender o que aconteceu. Quando lá em João 9, o cego de nascença, o que acontece? O Senhor falou que foi perguntado quem pecou, ele, né, ou seu pai, quem que pecou? Quando o Senhor Jesus fala, ninguém ali, né, passando, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais? Para que Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Na verdade, irmão, o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui, que esse cego e os seus pais, eles não cometeram nenhum pecado diferente do que todos os homens cometem. Porque Paulo fala aqui que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, certamente o Senhor está falando que aquele cego cometiam os erros, as falhas, os pecados que todo ser humano comete. Então, ele não era cego por causa disso, porque o pecado é inerente ao ser humano. Né? E aí, irmãos, por que nós estamos trazendo essa ideia? Porque eles, irmãos, eles tinham essa noção, esse conhecimento na mente deles, que o pecado era algo que foi lá no Éden, quando o diabo enganou Eva e Adão, então eles perderam a glória e caíram, né, no pecado. E isso trouxe a consequência, a enfermidade, entre outras coisas que nós sabemos que veio sobre a raça humana. Então o que acontece? Eles sabiam que a doença era algo que veio trazido pelo adversário. Aí o Senhor Jesus chega lá, faz aquela obra, tira a doença, coloca a cura, e eles estão falando que é Satanás que está trazendo cura sobre a doença. Por isso que o Senhor Jesus está falando: e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? O que o Senhor Jesus estava falando? Olha, é estranho o que vocês estão falando, porque vocês sabem que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, vamos dizer assim. E agora vocês estão afirmando que ele está combatendo o seu reino, que ele veio para destruir, agora ele está restaurando, ele está ajudando Deus, né? Porque Deus veio na promessa de restauração de todas as coisas. Então quer dizer que o diabo parou de trabalhar para ele e está trabalhando para o reino dos céus, que não tinha lógica, era uma mentira. Eles estavam mentindo, né, irmãos? Errando e de uma maneira proposital, né, com consciência. Era esse o grande erro aqui dessa passagem. Aí o Senhor Jesus vai falar lá: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsaram então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Aí eu repeti o verso, né, irmãos, lá de Judas 1,9, né, que quando o arcanjo Miguel ele foi expulsar o diabo, ele falou: o Senhor te repreende. Então, por quem que expulsava, né, os vossos filhos, que serão os vossos? Certamente, os filhos, né, no Antigo Testamento, quem expulsava pelo Espírito de Deus e pelo nome de Deus, repreendia o demônio. Então, o Senhor Jesus estava fazendo algo igual eles faziam, né? Expulsava por Deus, pela força do Senhor, do nosso grande Deus, né? Temos essa consciência aqui. Por isso que ele falou: se eu expulso demônios por Beelzebu, por que expulsar então vossos filhos? Né? Portanto, eles vão julgar isso aí, porque certamente ele está expulsando igual, né? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus, né, irmãos? Então, o Senhor estava falando aqui, o Senhor Jesus falou: olha, se eu estou expulsando o demônio pelo Espírito de Deus, já é chegado
a vós o reino de Deus, né, irmãos? Um pedacinho aqui do Pai Nosso, de Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como a tua vontade é feita lá no céu. Né? No céu nós sabemos que a vontade de Deus ela é estabelecida e feita. Aqui na terra, muitas vezes, os homens discordam da vontade de Deus, lutam contra ela. Mas, conforme o Senhor Jesus fala aqui, que o reino já era chegado, então já estava sendo feita a vontade de Deus aqui na terra, assim como ela é feita lá no céu. E aí, irmãos, nós vamos entender, irmãos, que pecar contra Deus, blasfemando contra Deus, ou contra Jesus, nós estamos pecando contra os dois. É o chamado pecado contra o Espírito Santo. Tanto faz pecar contra Deus, contra o Senhor Jesus, nós vamos pecar contra o Espírito Santo. Aqui, irmãos, nesta passagem, temos a noção que aqui o foco, eles estavam mais atacando o Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque na antiga aliança, nos 10 mandamentos, eles deveriam amar a Deus sobre todas as coisas e ninguém ousava lançar uma blasfêmia, alguma coisa contra Deus, porque era pecado, né? E seria de morte da carne, né? Eles poderia ser apedrejado. Então, eles se diziam religiosos, conhecedor da lei, gostavam do Pai, de Deus, então eles não iam falar nada contra Deus. Aqui, na passagem, eles estão atacando o Senhor Jesus. Mas, irmãos, tanto faz atacar o Senhor Jesus contra Deus, ou Deus, o pecado é o mesmo. Tá? Eles estão pecando contra o Espírito Santo, né? Aí, então, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Aí, irmãos, aqui nós poderíamos colocar até aquele verso do Apocalipse 21, 2. Vamos até citar ele, mas eu preferi colocar um verso aqui do Antigo Testamento, colocando uma condição aqui que eles eram conhecedor daquilo que é deles para trás, né? A lei, os profetas. Subirei acima das mais altas nuvens, o diabo dizendo, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí vem a resposta, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, irmãos, não está escrito aqui que o diabo pegou, subiu lá no céu, amarrou Deus, arrancou ele do trono e se sentou no trono. Falou, ó, eu vim aqui e vou colocar esse reino. Está escrito ao contrário. Está escrito que ele vai ser amarrado, como está escrito lá no Apocalipse 20, ele vai ser levado no inferno. Então, ele tem menor força, claro. Então, ele que vai perder. Por isso que está escrito, ou como pode alguém entrar em casa do homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a casa? Então quer dizer, o diabo, como ele é perdedor, ele não vai amarrar o Senhor, é o Senhor que vai amarrar ele, e ele vai ser levado lá para o abismo. Como está escrito lá no Apocalipse 20, que tem a chave do céu e as cadeias, desceu o anjo e prendeu, e ele foi amarrado por 1000 anos. Então quem vai ser amarrado vai ser o diabo. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Né, irmãos? Quer dizer, o Senhor está dizendo nesse verso, pela interpretação, que não basta, né, ficar isento, porque aquele que não é comigo já é contra mim, já é contra o Senhor. Aí Tiago fala alguma coisa desse tipo, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que não tá, o Tiago não disse, né? Aquele que faz o mal, né? Ele fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quer dizer, muitas vezes a isenção é alguma coisa nesse sentido, é pecado também, né? Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Irmão, esse verso é um dos mais importantes. Por que ele falou desse pecado, que não será perdoado aos homens, essa blasfêmia
contra o Espírito, né? Contra o Espírito, na verdade, blasfêmia contra o Espírito não será pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do Senhor Jesus falar mal. Eles aqui, irmãos, eles estavam vendo uma obra que era notório. Não tinha como não interpretar que aquilo tudo vinha de Deus. E eles estavam preferindo a glória humana, a glória momentânea do homem, aquela religiosidade aparente, a política que eles tinham, aquele domínio sobre o povo, para tentar enganar o povo. Eles estavam vendo algo real, irmão, e maravilhoso, e estava transformando aquilo, tentando enganar o povo, né? Tentando transformar uma verdade em mentira. Então, na verdade, a blasfêmia contra o Espírito, que esse pecado aqui gravíssimo, é esse, né? Tentar algo que é de Deus, que é notório, falar que aquilo não vem de Deus e que não é santo, algo desse tipo. Verso 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Irmãos, se alguém falar, disse o Senhor Jesus, alguma palavra contra o Filho do Homem, aqui, irmãos, dá-se a entender que o Senhor Jesus disse, se alguém falar alguma coisa contra a minha pessoa humana, né, alguém podia ali ver o jeito do Senhor Jesus, podia discordar alguma coisa dele. Mas, irmãos, a todos aqueles que conheciam e sabiam, e principalmente o povo judeu, que tudo aquilo que estava acontecendo tinha promessas. Profeta Daniel, 9 de Daniel, falando lá das 70 semanas, irmãos, que o Messias viria, e ele tinha chegado. Né? Todos os milagres que aconteceu e as profecias, nasceu em Judá, todas aquelas coisas. Né, irmão? Aquilo tudo deixava notório que a obra era de Deus, né? Então, irmãos, eles não estavam falando simplesmente do homem Jesus, eles estavam falando contra a divindade. E se falar contra a divindade do Senhor Jesus, ou contra, porque quando, né, se falar alguma coisa contra o Senhor Jesus, como se Deus era a promessa de Deus, ele é filho de Deus, que o Senhor fez aquela promessa que nós conhecemos lá de Deuteronômio 18, a vinda lá do grande profeta. Moisés mesmo falou que viria alguém semelhante a ele, que era para o povo ouvir. Então o tempo tinha chegado, então Deus estava se cumprindo aquilo que ele falou que. Então, se falar mal do Senhor Jesus ou contra ele, acaba se falando mal do Pai também. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo, porque não tem como pecar contra um, peca contra o outro também. Então eu coloquei aqui uma passagem para tentar ilustrar isso aqui. Em Mateus 27, 43, 44. Né? O Senhor Jesus está lá na cruz. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançavam também em rosto os salteadores com que estavam com ele crucificado. Nessa passagem aqui, irmãos, nós vemos que ao mesmo tempo que o povo ali estava blasfemando contra o Senhor Jesus, os dois que estavam sendo crucificados, os dois salteadores que estavam sendo crucificados, estavam também criticando o Senhor Jesus. Aí em Lucas 23, 39 e 40. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Então, o que nós interpretamos aqui? No começo, os dois estavam criticando o Senhor Jesus, mas um começou a observar que o Senhor Jesus falava, Senhor, perdoa eles que não sabem o que fazem. Todas essas coisas, certamente, irmãos, aquele homem que estava criticando o homem Jesus sendo morto ali, ele estava certamente na sua cabeça, ele imaginava, esse homem ele deve ser um pouco, ele está fazendo coisa da cabeça dele, né? Ele podia não estar nessa situação aqui, mas por essa loucura, né? Esse homem aí, por essa loucura ele está aqui. Mas de repente, por tudo aquilo que o Senhor Jesus falava, ele começou a perceber
a divindade do Senhor Jesus. Nesse momento ele já trocou, né? Respondendo, porém o outro repreendeu dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesa. Quer dizer, aí já temes a Deus, já vendo divindade nele. Então, aí existe essa mudança. Primeiro o homem e depois já o reconhecimento da divindade. João 12, 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregada, essa o há de julgar no último dia. Né, irmãos, nós sabemos que no início do reino milenar haverá um julgamento, estabelecimento de tronos, e nós sabemos que no final do reino milenar, ali, Apocalipse 21, trono branco, mais julgamento. Então dá para entender, irmãos, e interpretar que ninguém vai escapar, né, de ser julgado pelo Senhor Jesus. Por isso que ele falou, quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, no sentido divino, né, de tudo aquilo que ele veio fazer, de salvação, já tem quem o julgue. A palavra, né, irmãos, tudo que a palavra era o verbo, o Senhor Jesus era o verbo, depois se fez carne e habitou entre nós, entre os homens. Então, tudo aquilo que é palavra, que está escrito, que já veio as profecias, tudo isso vão julgar, né? E será julgado. E então, aquele que blasfema contra a divindade do Senhor Jesus ou contra Deus, né, numa obra, ali entendendo, e é esse tipo de pecado, irmãos, para resumir aqui, esse tipo de pecado é aquele pecado que a pessoa comete sabendo o que está fazendo, está pecando assim, querendo realmente se lançar contra o Criador, né? Então esse que seria o pecado contra o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é o pecado ali que o Senhor Jesus fala que não tem perdão, é uma coisa gravíssima, né, na presença de Deus. Tá bom, queridos? Então, esse era o estudo que queríamos fazer e explanar essa passagem bíblica, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.